SNT, essas versões, elas estão trazendo alterações. A NT002, ela trouxe um volume maior de alteração, né, comparada à NT conjunta. E fora campos, grupos, subgrupos, regras de validações, porque cada tagzinha nova, temos ali novas regras de validação, né? Então, nunca uma tag vem sozinha. Não. Ela sempre vem ali com as amiguinhas regras de validações, né? Ela nunca está sozinha. Mas fora isso, nós temos também a criação de novos eventos. Nós temos 22 eventos detalhados nessa versão da nota técnica, né? Teve alguns eventos que eu não sei se foram eliminados, por exemplo, aquele da Zona Franca de Manaus, que está na versão 100, tá na versão 100, tá, gente? Que não tá na versão 1.10, né? Só que fora os eventos que já estavam naquela lá, nós temos mais. Então, no total, nós temos 22 novos eventos, né? Então, são 11 novos eventos e 11 novos cancelamentos de eventos, né, Léa? Dani, o que assustou bastante foi o volume de eventos que foi publicado ali nessa NT, né? Trouxe, como você disse, 22 eventos. E aqui eu quis separar os eventos para melhor entendimento do que é de responsabilidade do emitente, do que é de responsabilidade do destinatário, do fisco, para trazer assim uma visão geral de como vai ser essa prestação de esse envio, né, desse evento. Então aqui, sendo o autor o emitente, nós temos o evento de informação de efetivo pagamento integral para liberar o crédito presumido do adquirente. De responsabilidade do destinatário, a gente tem outros, como a solicitação de apropriação do crédito presumido, a destinação de itens para consumo pessoal, a imobilização do item, a solicitação de apropriação do crédito de combustível e a solicitação de apropriação de crédito para bens e serviços que detém de atividade do adquirente. Esses são de responsabilidade do destinatário. E temos também eventos de autor ali do fisco, de autoria do fisco, né? Que é a solicitação de apropriação de crédito de fornecimento de bem móvel usado, a manifestação do fisco sobre pedido de transferência de crédito de IBS em operações de sucessão, e a manifestação do fisco sob pedido de transferência de crédito de CBS em operação de sucessão. Temos também um autor aqui que é a sucessora, né? A empresa sucessora. É uma empresa sucessora, ela funciona a partir do momento que ela assume a operação de outro CNPJ, né? Então, temos os eventos de manifestação sobre o pedido de transferência de crédito do IBS em operações de sucessão e a manifestação sobre o pedido de transferência de crédito de CBS em operação de sucessão. Então, temos um específico para IBS e um específico ali para CBS. E todos esses que eu falei acompanha ali o evento de cancelamento, né? Então, para cada evento tem o seu registro de cancelamento, caso tenha necessidade.